adoro esse pedacinho que a gente canta. Essa música é linda mesmo, mas eu gosto desse pedacinho que a gente fala: transformou o meu lamento em dança de avivamento. São três coisas. Quando a gente está sofrido, a tendência de todo mundo é se lamentar. Tem gente que se lamenta demais também, não é? Tem gente que tem uma tendência para o lamento. Mas mesmo quem não tem, mesmo quem é otimista com a vida, quando as coisas estão difíceis, a gente acaba não segurando a língua e reclamando, chorando. É ou não é verdade? Quando as coisas estão apertadas. E não é o fim do mundo não, porque a Bíblia está cheia de casos de pessoas que foram se lamentar com Jesus, né? É claro que não é bom para a saúde, mas que a gente às vezes tem que fazer mesmo lamento. E essa música faz a gente lembrar que o nosso Deus tem poder para transformar o nosso lamento em festa, em dança de alegria. Eu quero que você, que de alguma maneira nesse último ano, nesses últimos tempos ou hoje, tem sentido teu coração em grande necessidade de chorar diante de Deus, levanta a tua mão direita e fala com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui para me lamentar e quero transformar esse lamento, Jesus. Quero que você venha transformar esse lamento do meu coração, essas dúvidas, este choro, este sofrimento, estas fraquezas, seja qual for a razão do teu lamento. Fala com o Senhor: Senhor, transforma agora este lamento em dança, Senhor, de alegria, em festa, Senhor. Transforma, Senhor, arranca, quebra, Jesus, agora com o teu poder. Envia, Senhor, teu Espírito que é poderoso para restaurar, para refazer, para animar. Tu és Deus poderoso. Levanta, Senhor, o teu povo. Levanta do desânimo, levanta do abatimento, levanta do cansaço excessivo, levanta da enfermidade, levanta, Senhor, do medo, levanta, Senhor, do bloqueio espiritual, do bloqueio humano, levanta, Senhor, da crise de relacionamento. Levanta com teu poder, Jesus. Levanta, Jesus. Levanta, vira para o seu irmão, faz o sinal da cruz na testa dele, fala que o Senhor te liberte de todo lamento, transforme todo lamento. Naquele dia, Jesus, naquele dia em que gritei, e a tempestade Jesus mudou minha sorte. Sou, aqui estou. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aqui estou. Você trouxe o seu geneagrama? É pouca gente, né? Pouca gente. Quero falar com você sobre isso. Quero falar. Quando nós começamos a campanha, a gente distribuiu nas portas esta folha sugestiva, para que cada um de nós escrevesse o nome ou alguma palavra que pudesse nos lembrar dos nossos antepassados. E começamos essa campanha. Pregamos o primeiro e o segundo dia. Mostramos como é forte na nossa vida as questões hereditárias, como elas têm uma consequência na nossa vida.
E eu conversando essa semana com uma das pessoas, e ela me contando como ela estava se sentindo, me fez eu querer retomar com vocês. Primeiro, se você não preencheu, tire um xerox. Eu vou pedir aí, talvez, para alguém colocar lá na nossa página do Facebook. Se alguém me mandar aí por e-mail, eu coloco. Disponibilizo para quem quiser. E você preenche. Se você já preencheu outras vezes, não tem importância. A gente precisa rezar mais, mas precisa rezar melhor. Rezar com mais foco. E a Áurea foi muito abençoada em dizer que essas campanhas de quebra de maldição hereditária vão exigir de nós muitas orações e muitas vezes teremos que fazê-las. Porque a gente, boa parte do que somos, não é? Faz parte do que recebemos da nossa vida, dos genes que recebemos, das coisas que vieram conosco. A gente tem um pouco do meio que a gente vive, da cultura que a gente vive aqui no Brasil, na onde você foi criado. A gente tem muita coisa das decisões que fomos tomando, das opiniões que fomos tendo, que são muito de cada um, mas nós temos muito daquilo que a gente foi recebendo dos nossos antepassados. E acontece que durante a campanha, o Senhor vai te mostrar novas coisas. Você vai começar, quem estiver fazendo ela e rezando, você vai ter de repente insights, lembranças, conversas, sonhos que o Espírito Santo está levando, que às vezes você não entende. Você pega na folha e anota para rezar. Muitas outras coisas existem na nossa história. Então pegue isso, lembre do teu marido. Não sou eu, mas os teus filhos são teus descendentes, e deixa o Espírito Santo ir preenchendo, e você vai complementando, colocando coisas que você não rezou antes. Acidentes violentos são muito comuns para a gente rezar, mas tem acidentes que as pessoas não morreram, e tem muita coisa para colocar aqui. E aí eu quero colocar para vocês duas coisas. Quando você que está fazendo a campanha percebe que tem muita coisa que tem ligação com opções religiosas, supersticiosas, faça a oração, gente. Tem aqui a oração no nosso livrinho de oração. Tem uma oração de renúncia que foi criada pelo padre Schuster, um teólogo alemão que viveu no Brasil, extraordinário pregador da renovação carismática, talvez um dos que tiveram a participação mais contundente, porque foi pregar para os índios, foi pregar no interior do país, não é? Hoje está numa cadeira de rodas lá no Rio Grande do Sul, um padre jesuíta, padre Schuster, e ela recebeu grande divulgação pelo padre Antonello, aquele padre que tem um carisma de repouso no Espírito extraordinário. Eu gosto dessa oração de renúncia porque eu acho que ela tem muita história de homens que a escreveram. Está aqui. Então, se você sente que tem coisa que você precisa renunciar, pega essa folha aqui, ó, e faz essa oração. Eu fiz ela ontem, levei 6 minutos para fazer bem feita. 6 minutos. Não é possível que você não possa fazer uma oração nesse combate espiritual. E eu falei para vocês no primeiro dia que a gente ia ter um grande combate. Também acho importante, tem a oração aqui no nosso livrinho, tem a oração do Colóquio-me, que é a oração de libertação que está no livro A Cura Entre Gerações, do padre Robert de Grandes. Só que o livro A Cura Entre Gerações, quando traduziram para o português, deixaram algumas coisas que foram traduzidas de maneira a ficarem teologicamente complicadas, e por isso muita gente acabou pressionado a não fazer mais a oração. A gente fez as correções necessárias e vale a pena fazer, porque é a única oração que trata especificamente dos antepassados, que fala: quebro toda a comunicação entre os meus antepassados e eu coloco na presença de Deus, submeto-me ao seu senhorio, assim vai. Então essas duas orações tem aqui, mas são públicas, você vai achar num monte de lugar. O que eu estou dizendo é: pegue o seu geneagrama, você vem aqui e o poder acontece. Mas se você quer uma libertação profunda na sua família, e aí eu quero dar um testemunho, eu às vezes evito alguns testemunhos. Na minha casa,
bastante tempo, a minha irmã caçula, que está no céu, falou, ó, nós precisamos fazer quebra de maldição. E começamos a fazer na casa da minha mãe, eu, a Áurea e a minha outra irmã. Íamos na casa da mãe, às vezes a mãe fazia, às vezes a gente fazia. E começamos a fazer a oração de quebra de maldição. Fizemos 1 ano. 1 ano. E eu fui pregar um encontro em Vitória, no Espírito Santo, um encontro estadual em Vitória. E era muita gente, e muitos milagres tinham acontecido, eu não conseguia ter contato com o povo. Aí um dia o cara falou, olha, tem uma porção de pessoas aí que dizem que são teus parentes. Eu não sei, meus parentes daquela região lá são ligados ao meu avô, que morreu, eu tinha 8 anos de idade, não viveu com a minha avó, eles eram separados, então eu sei muito pouco dele. Mas eu falei, se estão dizendo que é meu parente, vai que é, né? E aí fui recebê-los. E eles falaram que no último ano, 1 ano depois que nós fizemos essa campanha, vários deles, por caminhos diversos, passaram a ter um encontro pessoal com Jesus e mudaram as suas vidas. Tinha uma prima minha que era chefe de um terreiro de macumba em Umuarama, pois ela fez teologia, coordenou um grupo, se tornou coordenadora na região. Eu não acho que foi acaso. Eu acho que a quebra de maldição gerou uma bênção na minha família, até onde eu não tinha contato. Então eu estou convocando você, nós estamos 7 semanas, mas para fazer a quebra de maldição, a gente tem que se esforçar para vir à reunião, porque oramos em comunidade, porque oramos com a palavra de Deus. Mas a gente também tem que arranjar um tempinho para fazer um caminho que é específico para cada família, porque eu não tenho como quebrar a maldição da sua casa. Eu posso orar pelo enfermo da sua família, mas a maldição da sua família depende de você. Eu posso orar por bênçãos na sua família, isso sim, mas a maldição depende de você. Você é da família, é você quem tem a linha condutora dos genes. Então, gente, desculpa, se virem, quem não trouxe, e traz para a reunião, porque a gente vai pedir, levanta, vamos orar agora, vamos fazer junto. Você que trouxe, levante. Você que não trouxe, levante a sua mão, coloque aí no teu coração. Você tem aí uma lembrança, lembre aí algumas pessoas, lembre aí teus pais, teus avós, teus bisavós, lembre aí as pessoas que você quer colocar junto, e pedir para o Senhor, Senhor, neste momento, pedimos, Senhor, que Tu venhas entrar, Senhor, na nossa corrente sanguínea, na nossa corrente espiritual, Senhor, na ligação que existe, Senhor, entre as gerações, para que o poder do sangue de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, o poder do batismo, Senhor, aconteça profundamente em nossas células, que seja um momento de libertação intensa, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Diga o teu nome inteiro e fala todos os sobrenomes da tua família que você lembrar, todos os sobrenomes dos teus avós que não estão no teu nome, mas que você sabe que estão aí nos teus genes. Fala todos esses sobrenomes. Fale, se você lembrar, sobrenomes dos teus bisavós. Alguns destes sobrenomes, por parte de mãe, provavelmente você não tem no teu nome, mas você sabe que eles tinham esse sobrenome. Então você fale agora, porque o Espírito Santo sabe tudo. Ele sabe qual é a relação, Ele sabe aonde eles estão. Deus é puro Espírito, pode ir lá na fonte e pedimos, Senhor, age em todas estas correntes que nos atingiram e atinge toda a nossa casa, num processo profundo de libertação. Age com teu poder, Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor. Se você quiser acompanhar a pregação, você pode pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38 a 40, diz assim: Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus.
Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Palavra do Senhor. Quem costuma fazer aqui as campanhas de quebra de maldição, as campanhas de heranças negativas que a gente faz, as campanhas de bênção, vai vendo que a gente procura sempre fazer uma abordagem nova para que você possa aprofundar. Aqueles que nunca estiveram em nenhuma das nossas campanhas, não é ótimo, mas você vai percebendo que a gente quer dar cada vez um alimento melhor para você, para eu, para cada um de nós, podemos crescer mais. Porque a gente sabe que criança para crescer precisa comer bem, comer comida saudável, não é assim? Para poder ter uma formação saudável. O corpo a gente sabe como alimentar. O nosso psique a gente também sabe. A gente força nossas crianças a irem para a escola, a estudarem. Tentamos dar outros cursos para que as crianças se tornem mais capacitadas. Quando nós já estamos adultos e temos a oportunidade, e as empresas fazem isso, promovem cursos de capacitação profissional, cursos de relacionamento, e assim por diante a gente vai descobrindo que o nosso psique, a nossa inteligência, precisa de alimento. Eu não sei porque às vezes a gente acha que o espírito não precisa de alimento. Aí a gente lida como se isso fosse uma coisa sem importância, esquecendo que cada um de nós tem essas 3 dimensões. E se uma dessas dimensões fica abandonada, nós seremos cada vez mais pessoas aleijadas, que vão estar mancando. E eu até digo que muitas doenças da vida, que são normais para todos, quando a gente encontra pessoas que conseguiram equilibrar mais todas as áreas da vida, conseguem afugentar determinadas doenças. Porque a nossa dimensão espiritual, ela interage com as outras dimensões. Interage com as outras dimensões. O físico também. Se você tiver dor constante, é mais difícil de você conseguir ter uma espiritualidade mais profunda. Por outro lado, se você tem uma espiritualidade mais profunda, você já consegue lidar melhor com os problemas da saúde. Então, quero relembrar vocês, a gente precisa alimentar. E eu escolhi esse texto, porque esse texto demonstra claramente que a ação de Deus não é estanque no tempo que estamos. Ela reverbera, ela vai criando uma onda que avança pelas gerações. Vocês vão ver o fruto da fé de vocês, se for uma fé verdadeira, o fruto daquela experiência com Jesus que você tiver, que não for só exterioricidade, você vai perceber quanto isso vai alcançando as outras vidas, quanto isso vai alcançar, inclusive muito além do teu horizonte. E aí eu quero dizer que assim como estas coisas vão reverberando, outras coisas também vieram nos alcançando. Coisas boas também, bênçãos também, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que de longe vão ouvir a palavra de Deus. Só que ele vai mais longe neste anúncio de Pedro. Ele vai dizendo que aquela salvação precisa libertar você de uma geração perversa. Ora, eu não sei se eu gostaria de dizer isso, de dizer que a geração, não é aquilo que me gerou, aquelas gerações que me geraram eram perversas. Eu prefiro não querer ver desse jeito. Mas sinceramente, tem muita coisa maldosa, muita maldade que foi acontecendo na minha família. Eu posso fingir que elas não existiram? E às vezes a gente tem uma capacidade de desculpar. Se a gente viu essa maldade, por exemplo, se eu olhar meu pai, com algumas atitudes que ele possa ter tomado, ou meu avô, que eram maldosas, mas foram com terceiros, não foi dentro da própria família, a gente tende a não achar que foi maldade. A gente costuma ver a maldade quando ela atinge a gente.
Não é quando um antepassado te atinge com alguma maldade, aí você vai lembrar. Ah, meu avô era muito violento, meu avô fazia as mulheres se calarem, meu avô fazia as mulheres camelar. Havia exploração na minha casa. Aí você lembra. Mas aquilo que é feito por lado de fora, às vezes você não se atinou de que não havia bondade. E se não havia bondade, estas coisas também reverberam na nossa vida. Essas coisas também nos atingem e vão se repetindo e vão gerando em nós uma parte calcinada, sabe? Uma parte que ficou endurecida. Por isso é que, quando a gente está estudando a palavra de Deus e pensa no Espírito Santo, a gente vai de cara ver Ezequiel falando: arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu vou dizer para vocês, a gente na igreja está acostumado a ver isso, mas o mundo lá fora, quem é que fala assim: eu tenho um coração duro mesmo, meu coração é ruim mesmo? Ninguém, ou muito poucos. Mas a verdade é que o coração endurecido existe muito. E às vezes há um pedaço dessa dureza em nós. E está destruindo as nossas vidas. Está fazendo as famílias sofrerem. Está fazendo as pessoas viverem mal umas com as outras. Está destruindo a nossa história. E eu quero falar. A promessa é que o que Jesus vai fazer por você, liberte tudo isso. Está escrito ali. Eu fiz questão de pegar um texto da carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 7. É um texto que as pessoas costumam fugir dele, porque ele é bem chatinho, complicadinho, mas eu acho que a gente tem que se alimentar de entendimento, se a gente quiser perceber que isso que a gente está fazendo aqui, que essa campanha que a gente está fazendo aqui, tem uma raiz profunda de libertação que Jesus quer fazer. Que a morte e ressurreição de Jesus, Jesus entregando a sua vida, e toda a história de Jesus na sua entrega, quer trazer para nós uma libertação muito mais profunda do que só a simplicidade de teus pecados te são perdoados. Mas você vive engolindo eles o dia inteiro. Vive mastigando e vivendo e convivendo com ele e convivendo com heranças negativas. Será que Jesus não tinha uma resposta dessa para as nossas vidas? Ele que abriu o Mar Vermelho, tirou uma nação inteira escrava do Egito. Ele que andou sobre as águas, mandou os ventos pararem, não tinha nada para nós diante da nossa história? Claro que tinha. E aí eu acho esse texto tão bacana, vou ler para vocês. Vocês tenham aí misericórdia se acharem ele um pouco maçante. Mas eu acho que se você abrir teu coração, a palavra vai te atingir como me atingiu também. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais aqui, os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém da qual é atestado que vive. Por isso, por assim dizer, também Levi que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Palavra do Senhor. Complicado, né? Então vou explicar para vocês. Abraão foi para um combate, venceu aquela guerra. Como era comum, o vencedor fica com os espólios, quer dizer, com a sobra do derrotado.
Abraão pegou aquela sobra, ele era a nação vitoriosa, pegou os espólios e deu, como sinal de estar dando a Deus, os espólios para um sacerdote que apareceu e que ninguém sabe de onde veio, um tal de Melquisedeque, que depois o Novo Testamento vai dizer que já era a pessoa de Jesus. E esse sacerdote que diz assim: Rei de Salém, Rei de justiça e Rei de paz, recebe aqueles dízimos. Abraão continua sua vida, gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos de Israel. Vivem escravos no Egito, saem do Egito, viraram tribos inteiras, cada um daqueles filhos gerou outros filhos, e cada um deles virou uma tribo. Uma delas, filhos de um dos filhos, netos, bisnetos de um dos filhos de Jacó, foram separados das outras tribos para cuidar do serviço religioso. Eram os levitas. Portanto, eles não existiam quando Abraão ofereceu o seu sacrifício para Melquisedeque. Eles não existiam. Não existia nem o pai dele, nem o avô dele, nem o bisavô dele, nem o tataravô dele. Eu sei lá quantas gerações tinham. Eu só sei que em Abraão a Bíblia diz que estavam todos. E que aqueles que tinham a missão religiosa haviam oferecido este sacrifício para Melquisedeque, que era a prefigura de Jesus. Onde eu estou querendo chegar é de que, por que é que as questões hereditárias, as maldições hereditárias nos atingem? Porque nós estávamos lá. Você, filha, estava no seio do teu tataravô, para quando ele honrou a Deus, ou para quando ele desonrou a sua casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você estava lá em germe, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você não quer escutar, Hebreus, que é uma das cartas mais complexas no tratamento da salvação de Jesus, é a única carta que trata exatamente de como é que o sangue de Jesus nos salva, porque não é uma resposta simples. Qualquer um de nós podíamos pensar assim: mas espera aí, por que o sangue de Jesus me salva? Será que o sangue desse aqui me salva? Por quê? Porque o sangue. Hebreus faz questão de querer explicar. E a partir dele, a igreja pode testemunhar o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus. Todo o Novo Testamento sabia disso, mas esse é o único livro que explica. E faz questão de dizer na explicação que desde o Abraão, que ainda ia gerar todo aquele povo, que não tinha gerado ninguém, que ainda era estéril, já tinha dentro dele todo mundo. E eu vou dizer para vocês, a ciência, quanto mais estuda, mais descobre um pouquinho disso, mas ela vai chegar nessa conclusão. Houveram cientistas que através do DNA quis descobrir de onde saíram, da onde surgiram as diversas nações e a humanidade, e foram cada vez chegando a um ponto mínimo. Então eu quero dizer que você, irmão, você, irmã, goste ou não goste, traz estas experiências que eles viveram. E se eles, ao invés de oferecerem o seu sacrifício a Melquisedeque, ofereceram o seu sacrifício a Lúcifer, Jesus precisa te libertar. Se eles ofereceram um sacrifício ao dinheiro, tua vida está pesada.
Se eles ofereceram sacrifício ao ódio, só Jesus pode te libertar, porque só Jesus vai chegar lá, na raiz de todas as coisas, porque Ele existe antes que o mundo existisse, Ele estava lá antes que as coisas surgissem. Talvez para a maioria de vocês, o que eu tenha falado tenha sido muito difícil, muito complicado, e prefeririam que eu dissesse somente, Jesus liberta, amém. Mas a gente precisa compreender, porque isso alimenta a nossa fé, alimenta nosso intelecto, alimenta nosso coração, alimenta a nossa dedicação e faz com que a gente consiga ver vitórias. Porque na hora que você começar a fazer isso, na hora que esta oração que estamos fazendo aqui como igreja, na hora que esse poder da salvação de Jesus vai atingindo a tua natureza mais íntima e interior, vai atingindo as tuas gerações, na hora que isso vai acontecendo, você vai percebendo libertações fantásticas. E vai percebendo que vale a pena. Vale a pena que a tua oração não seja só, Jesus abre a porta do meu trabalho, Jesus cuida de mim nesse dia, Jesus abençoa os meus filhos nessa hora, Jesus cuida para que não aconteça nada de mal. Jesus vai sair só disso, para ir mais longe, para ir aonde as coisas geram as coisas. Vocês estão entendendo? Fala para o irmão, Jesus precisa te dar uma libertação muito profunda. Muito profunda. Muito profunda. Eu conheço, e vocês devem conhecer, eu conheço pessoas muito tementes a Deus, religiosas, fiéis a Jesus, que de vez em quando falam determinadas coisas ou manifestam determinadas atitudes que eu falo, não é possível. Não é possível. Ódios, mágoas, atitudes que você fala, mas isso não é de Jesus. E a pessoa é tanto de Jesus. Acontece que é preciso que essa salvação vá indo até onde a raiz dessas coisas estão. E se não mexer na raiz, irmã, se não mexer na raiz, não vai ter mudança. Se não mexer na raiz, vai ter curas superficiais. Quem tem problema de estômago, costuma ter dor de cabeça. Não é assim? Problemas de estômago, alguns tipos de problemas de estômago, geram dores de cabeça. Se esta pessoa tomar remédios para dor de cabeça, como única solução para suas dores, pode acontecer até de piorar o seu estômago. E não vai sarar nunca a sua dor de cabeça. Você só vai parar de sentir a dor enquanto o remédio está fazendo efeito. Se não for na raiz, se não for aonde está começando, se não for aonde suscitou as coisas para libertar, o resto vai ser paliativo, o resto vai ser momentâneo. Eu acho que deu para entender ou não? Então é essa libertação que essa campanha quer fazer. É claro que eu gosto muito quando a gente está fazendo a campanha de milagres, ou a campanha do impossível, ou a campanha de cura, e saem pessoas aqui curadas, eu adoro. Mas esta deixa frutos mais profundos e intensos, deixa frutos maiores, deixa curas melhores, porque elas acontecem na fonte. E é por isso que eu não iniciei com esse texto de Hebreus, mas iniciei com o texto dos Atos dos Apóstolos. Aquele que a pregação de Pedro, falando para aquelas pessoas, diz: a promessa não é só para vocês. Essa palavra não é só para vocês. Ela pode ir longe.
se você deixar, ela vai agir lá no teu íntimo. Lá no teu íntimo. Lá onde é a fonte dos teus antepassados. Amém.